então ficar em pé para começarmos o nosso 16º. Já é um caminho grande. 16º encontro da Escola da Fé. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer juntos, lido mesmo. É um hino, é cantado, mas faremos lido. O hino das festas dos apóstolos. O hino que se canta na oração da madrugada. Do Rei Supremo na corte, sois ministros que Jesus instruiu e fez apóstolos, sal da terra e sua luz. A feliz Jerusalém, cuja lâmpada é o Cordeiro, vos possui quais joias raras, fundamento verdadeiro. A Igreja vos celebra como esposa do Senhor. Vossa voz a trouxe à vida, vosso sangue a consagrou. Quando os tempos terminarem e o juiz vier julgar, sobre tronos gloriosos, havereis de vos sentar. Sem cessar a vossa prece, nos dê força e proteção. Das sementes que espalhastes, brote a flor e nasça o grão. Glória a Cristo, que de vós fez do Pai os enviados e vos deu o seu Espírito, por quem fostes consagrados. Amém. Podemos sentar? Novamente, mais do que relembrar, se trata de nos localizarmos. Porque a fé, eu repito, não é um monte de frases verdadeiras, mas uma grande verdade. Deus. Deus que é amor, que é Pai e Filho e Espírito Santo. O amor não é solitário. O amor exige aquele que ama, o Pai, o que é amado, o Filho, e o amor em si, o Espírito Santo. Nós já falamos disso várias vezes. Além disso, a fé em todas e cada uma das suas verdades, ela toca o coração humano de maneira profunda, porque o amor de Deus nos resgata da morte e nos coloca. O céu não é um lugar cheio de nuvens. O céu, o paraíso, é o próprio amor de Deus. Um dia nós estaremos lá. Veremos o rosto do Deus uno e trino, e contemplando a sua face, teremos de uma tal maneira certeza e uma experiência profunda e inigualável do seu amor, que o nosso coração não desejará outra coisa a não ser apenas amar. Olharemos no rosto uns dos outros e enxergaremos o rosto de Deus, porque é isso que nós somos, imagem e semelhança de Deus. E enxergando o rosto de Deus uns nos outros, aquilo que nós nascemos para ser, nós seremos finalmente, de fato e para sempre e plenamente. E vendo Deus nos outros e nós mesmos, nós passaremos a eternidade vivendo do amor e para o amor, amando a Deus sobre todas as coisas, aos próximos por causa de Deus e a nós mesmos também por causa de Deus. Acabei já passando. Estava nessa imagem aqui. Novamente também nos localizando. O creio, ele tem essa estrutura aqui. Começa com essa palavra, creio, que quer dizer confio. O Pedro já falou isso, e muito bem. Mas novamente trazer a lembrança para que a gente não se perca. A fé é como uma grande árvore. Se nós não lembramos do tronco, nós nos perdemos nos galhos. Então, trazendo novamente o tronco da fé.
creio. Creio quer dizer não apenas acredito em alguma coisa. Creio quer dizer eu confio e coloco a minha vida, porque a verdade é o que nos orienta. Quem confia, segue. Quem confia na esposa tem a paz dentro de casa, porque saberá que a casa está bem guardada. Quem confia no esposo tem a paz dentro de casa, porque sabe que ele é fiel. Quem confia nos filhos tem a paz dentro de casa, porque sabe o que está construindo. Quem confia nos pais tem a paz na sua vida, porque sabe que depositar a confiança naquele que nos instrui não vai ser um modo, como dizem por aí, de castração. Pelo contrário, será um modo de exercer aquilo que nós somos. Então, o creio começa com essa palavra, por quê? Porque é uma confiança existencial. E todo creio exige um amém. O amém é a última palavra do creio, não apenas porque foi colocado lá, porque a gente sempre fala amém no fim das orações. Não é isso. É porque se eu creio, eu sigo. Se eu creio, eu vivo. Se eu creio, eu amo. Se eu creio, eu quero ser como ele me fez. O amém é aquele que levanta a mão e diz: eu dou a minha palavra de que viverei segundo essa verdade. Segundo a própria verdade, porque não é apenas uma verdade, mas a verdade que é o próprio Deus. Creio, amém. O creio, ele fala de crer em Deus, que é Pai e Filho e Espírito Santo. E logo depois que fala do Pai, fala das suas obras, do Filho, fala das suas obras, do Espírito Santo, as suas obras. Creio em... Aliás, é importante a gente lembrar de uma coisa. Deus é um só. Então, em todas as obras de Deus, está Deus inteiro. Não existe uma obra do Pai que não seja também do Filho e do Espírito Santo. O Espírito também é criador. O Filho também é criador. Não existe uma obra do Filho que não seja também do Pai e do Espírito Santo. Porque mesmo que seja só o Filho que tenha se encarnou para ser o rosto do Pai e aquele que porta o Espírito Santo. Não existe uma obra só do Espírito Santo que não seja também do Pai e do Filho. Deus é um só. Mas nós que somos limitados, quando vemos uma determinada obra, lembramos mais de uma determinada pessoa da Trindade. Quando lembramos da criação, lembramos mais do Pai. Quando lembramos da encarnação, lembramos mais do Filho. Quando lembramos da santificação, eu espero hoje poder falar um pouco sobre o que significa essa palavra, lembramos mais do Espírito Santo. Então, quando a gente reza o creio, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, nós não estamos falando que acreditamos na Igreja Católica do mesmo jeito que acreditamos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Não. Eu creio no Pai e creio que Ele fez as suas obras. Creio no Filho, creio que faz as suas obras. Creio no Espírito Santo, que faz as suas obras. Então, quando nós falamos creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, nós estamos falando que a Igreja Católica, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, a ressurreição da carne e a vida eterna, são obra do Espírito Santo. Então, a nossa fé é a fé no Deus, que é uno e trino. E quando falamos às pessoas, falamos também as suas obras, porque é pela ação
que conhecemos Deus. A tradução ao pé da letra do creio, e aqui eu não tô aqui para criticar a tradução que a gente usa. Eu consigo dizer muito mais do que um bom motivo para ser traduzido do jeito que é. Mas vamos agora traduzir de uma maneira um pouquinho literal o creio que a gente reza na missa. Creio no Espírito Santo, a Santa Igreja Católica, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, a ressurreição da carne. Se fosse para... Vamos continuar rezando do mesmo jeito, eu não estou falando para a gente mudar. Estou falando que em latim não aparece na Igreja Católica. A gente fala desse jeito do português porque essa tradução aqui estaria com o português errado. O português não tem como traduzir. O português é uma língua que tem uma possibilidade a menos do que o do latim. Tudo bem, eu não estou aqui para criticar a língua portuguesa. Eu só estou trazendo isso para dizer, nós não acreditamos na Igreja Católica do mesmo jeito que acreditamos no Espírito Santo. Nós confiamos a nossa vida a Deus, que é Pai, e Filho e Espírito Santo. E cremos que uma sua obra é a Igreja Católica. Mas agora vamos colocar essa tradução aqui. Pessoal, crer à Igreja Católica poderia ser traduzido de duas maneiras. Primeiro, creio que exista a Igreja Católica. Parece que é pouca coisa, mas a maior parte do tempo que eu vou falar hoje é sobre essa parte. Creio que exista. Mas já vamos chegar lá. Mas também poderíamos traduzir. Creio que a Igreja seja santa e católica. E depois também una e apostólica. No latim, essa frase tem os dois sentidos. Então não é aqui se tratar de dizer qual é o melhor, qual é o pior. Não, é os dois. O creio que nós rezamos, novamente, que na língua portuguesa não tem como traduzir em poucas palavras aquilo que no latim fica quase que evidente. Primeiro, o nosso creio quer dizer, creio que exista a Igreja Católica. Segundo, creio que a Igreja seja santa, católica, e depois naquele creio mais comprido, que a gente reza de vez em quando, também se coloca una e apostólica. Mas vamos por parte. Então, até agora, o que nós... Vamos resumir até agora. Nós cremos em Deus, que é Pai e Filho e Espírito Santo. E uma obra de Deus é a Igreja. Nós cremos que ela exista, que parece pouca coisa, mas a gente já vai ver que não é pouca coisa. E cremos que ela seja una, santa, católica e apostólica. Vamos lá. Essa pergunta, padre, como assim? Precisa botar no creio que a gente acredita que a igreja existe? Afinal de contas, nós não somos católicos? É porque a palavra aqui mais importante da gente entender não é só a palavra existir, é a palavra igreja, que hoje está sendo usada sem a devida compreensão. E, gente, uma palavra que hoje está sendo mal usada mesmo. Pronto, mal usada. Igreja. Ah, padre, o que é igreja? A igreja é um monte de gente que vai lá para cantar hinos. Não. Não é isso. A igreja é aquilo que tem um monte, tem a católica, tem aquela outra, tem aquela outra, aquela outra. E tem aquelas que são igrejas que não são cristãs, as outras religiões.
Não, igreja não é isso. Vamos agora nos concentrar nessa palavra. O que quer dizer igreja? Igreja vem do hebraico e do grego, é a mesma coisa. Por que o hebraico e o grego? O hebraico é o Antigo Testamento. O grego é o Novo Testamento. E ter uma palavra que é a mesmíssima coisa no Antigo e no Novo Testamento, vão dizer para a gente o que é que a Bíblia diz que é igreja. No Antigo Testamento, a palavra usada é kahal. Está escrito ali com as letrinhas hebraicas. Essa palavra kahal vem de uma outra, um pouquinho diferente. Kahal. O A é mais curtinho, mas enfim, não vamos nos concentrar com isso. Vem de kol, que quer dizer voz. Voz. A palavra igreja vem da palavra chamado. Igreja no Antigo Testamento significa a reunião daqueles que foram chamados. Quer dizer, de chamado mesmo, chamado. Vem aqui você, venha cá, já, venha. Estou chamando você, venha. Já vamos ver o que isso muda. Em grego, no Novo Testamento, a palavra que aparece é eclesia, que também quer dizer chamado. Quer dizer reunião de chamados. Vem do verbo kalo, chamar. Então quer dizer que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, igreja não é uma assembleia. Assembleia pode ser do sindicato. Assembleia pode ser da empresa. Assembleia pode ser do condomínio. É muito pouco. Assembleia, sim, quer dizer reunião. Mas a palavra assembleia, reunião, povo que está tudo juntinho, é muito pouco. A palavra igreja quer dizer um povo que está aqui não porque quer, mas porque um outro quis. Eu não sou igreja por decisão minha. Não foram vocês que me escolheram, diz Jesus. Eu escolhi vocês e vos designei para que vocês vão e produzam fruto. A palavra igreja quer dizer uma reunião, sim, mas uma reunião de pessoas que foram chamadas. E se foram chamadas, alguém chamou. E quem é que chamou? Deus. Por isso a igreja não tem capacidade para fazer o que quer. E nem para ir para onde quer, e nem para falar a palavra que quer, e nem para anunciar a doutrina que quer. Padre, mas a igreja é retrógrada. Fala daquelas coisas que antigamente... bobeira. Nós estamos aqui não porque nós somos um clubinho. Se fôssemos um clubinho, a gente se reunia e votava e falava lá, Papa, querido Romano Pontífice Francisco, muda isso porque a gente não quer mais. Mas a gente não é um clubinho. Nós somos a igreja. Nós fomos chamados por Deus e o nosso chefe, Senhor, Mestre, tudo é o Cristo. E quem disse o que a gente vai falar é Ele. E quem disse o que a gente vai fazer é Ele. E quem disse que a gente vai rezar a missa é Ele. E quem disse que tem o sacramento da confissão é Ele. E quem disse que tem que batizar é Ele. Padre, mas dispensa nós aí de ir na missa, para que toda semana? E desde quando a igreja é do padre? E mesmo que um bispo dispensasse, não teria valor nenhum, porque afinal de contas,
quem manda aqui não sou eu. E nem vocês também. A igreja tem que ser democrática. Bobeira. A igreja tem um rei e não chama Papa Francisco, chama Cristo, Jesus de Nazaré, porque foi Deus que chamou. Nós somos a assembleia daqueles que foram chamados. Ouvimos uma voz e sim, atendemos. Mas das duas, uma. Ou você diz sim e vem e faz o que ele manda, ou você diz não e nem vem. Não existe fé de buffet. No buffet eu pego o arroz ou o macarrão, ou os dois, e boto a lasanha ou o feijão por cima, do lado, ou em qualquer lugar que eu queira. No buffet eu faço o que eu quero. Se nós somos igreja, então a gente não faz o que a gente quer. Nós somos aqueles que foram chamados por Cristo para ouvir Cristo e seguir Cristo e ser como Cristo e ser a presença de Cristo. Então, queridos irmãos, isso aqui não é um exercício de alfabetização de hebraico e grego, não. Isso aqui é para dizer que na Bíblia, ou a gente entende igreja como aquele pessoal que foi chamado não para qualquer canto, mas que foi chamado por uma voz que chama de um lugar só. Ou então a gente para de dizer que é igreja e chama de qualquer outra coisa. Igreja daí não é. Vamos ver como que a igreja aparece no Antigo. Aqui nós vamos fazer uma comparação. Acabou saindo bem bíblico. É curioso que acabou saindo muito, muito, muito bíblico o encontro de hoje. Igreja no Antigo Testamento. Vamos, esse aqui é um desenho do Monte Sinai, um desenho. Está lá no Êxodo, capítulo 19 e seguintes. Vamos falar da teofania do Sinai. O que quer dizer isso? Quando Deus se mostrou sobre o monte. Vamos ler juntos? Não precisa ler, eu leio, para a gente não se perder. Êxodo capítulo 19. Nós vamos ler alguns versículos salpicados, apenas por razão de tempo, mas você pode chegar. O povo acabou de sair do Egito e no 14º dia saiu do Egito. No 3º mês, ou seja, quase 60 dias, depois da saída do Egito, nesse mesmo dia, os israelitas chegaram ao deserto do Sinai. Partindo de Rafidim, chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam ali, diante da montanha. E o Senhor disse a Moisés: virei a ti em uma nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e creia sempre em ti. O povo foi lá por quê? Por quê? Por que o povo foi na montanha? Porque estava passeando e achou o lugar bonito? Não, porque Deus é que desceu e chamou o seu povo do Egito. Não é uma reunião da Assembleia do Sindicato, não. O povo foi chamado. Ah, mas eu fico aqui em casa. E eu vou fazer parte aqui do povo aqui de casa mesmo. Foi chamado para a montanha e precisou andar 2 meses. No início do 3º mês é que chegou. E quem não passou pelo Mar Vermelho e não andou no deserto, não foi lá e não era igreja, e ponto, tá? Quando chegou ao 3º dia, ao raiar da manhã, houve trovões e relâmpagos. Parece, não é um detalhezinho não, tá? Uma nuvem espessa cobriu a montanha e um fortíssimo som de trombeta se fez ouvir. No acampamento todo, o povo se pôs a tremer. Moisés fez sair o povo do acampamento ao encontro de Deus, e eles ficaram parados ao pé da montanha.
todo o monte Sinai fumegava, pois o Senhor havia descido sobre ele em meio ao fogo. A fumaça subia como de uma fornalha e todo o monte tremia violentamente. O som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e o Senhor lhe respondia através do trovão. O povo todo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e a montanha fumegando. À vista disso, e agora prestem atenção, o povo permaneceu longe, tremendo de pavor. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te escutaremos, mas não nos fale Deus, do contrário morreremos. Queridos irmãos, no terceiro mês, isso quer dizer, o calendário hebraico é um pouquinho diferente, então as contas aqui não são tão fáceis de fazer, mas no início do terceiro mês, mais ou menos 60 dias. Saíram do Egito no dia 14. Fazendo as contas ali com algum cuidado, no dia número 50, da passagem do Mar Vermelho. O que aconteceu no dia número 50 da grande passagem, não do Mar Vermelho, mas do Mar da Morte? O dia número 50, desde que Jesus ressuscitou. O que aconteceu no 50º dia? Não mais a montanha do Sinai, a montanha de Jerusalém. Não mais um fogo sobre a montanha, um fogo sobre os apóstolos e Maria. Não mais a trombeta sobre o monte, mas a trombeta dentro de casa, onde estavam reunidos. Não mais a fumaça e nuvem, mas o vento impetuoso que encheu o lugar. Não mais Moisés, mas os apóstolos falaram. No Monte Sinai, Deus chamou o povo. No Monte Sião, Jerusalém, no Pentecostes, Deus chamou aquele povo. Fiquem aí até que venha o Espírito Santo. No Monte Sinai, o barulho, a fumaça. Agora, novamente, o mesmo sinal para dizer que aquilo que estava acontecendo em Pentecostes era aquilo que antes tinha acontecido no Sinai, só que no Sinai era uma figura. E agora em Pentecostes é a realidade. Antes, Deus fez a aliança, os mandamentos. Agora ele faz a nova aliança, na grande lei do amor entregue por Cristo. Antes, a lei foi escrita em tábuas de pedra, pelo dedo de Deus. Aliás, esse é um detalhe que passa tão desapercebido na Bíblia. Foi escrita pelo dedo de Deus. E agora, o dedo de Deus, que é um dos nomes do Espírito Santo, como o Pedro falou, eu estava aqui presente, eu lembro, vocês devem lembrar também. Um dos nomes do Espírito Santo é esse, dedo de Deus. Se antes o dedo de Deus tocou a pedra, agora ele toca a carne, os corações. Antes o povo não subiu e ficou com medo. Agora o povo subiu a montanha, porque afinal de contas os apóstolos e Maria e a multidão de todos aqueles lugares foram e participaram daquela grande igreja, assembleia, reunidos por um chamado. Antes o povo pediu para que parasse. Agora
todos perguntam: o que devemos fazer? Antes, Moisés falava, e agora prestem atenção, Pedro fala. Agora Pedro fala. Eu vou trocar porque eu fiquei na dúvida qual funcionava. Tem um que funciona bem e tem um que falha. Eu esqueci qual era qual e peguei o errado. Bem, Pedro agora falou. Mas não só Pedro, a igreja falou. Queridos irmãos, existe, e aqui é uma pergunta honesta, existe igreja? Nesse sentido aí, Deus chamou mesmo um povo? Deus quer que a gente seja... aqui eu não estou falando de um pessoal que se junta em qualquer dia da semana para ficar batendo palma e cantar louvores, o que não é ruim. Também não estou falando que seja ruim. Mas agora falando sério, igreja, 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 com I maiúsculo, desse jeito que aparece na Bíblia, tem? Tem. Tem. E Deus chamou. Queridos irmãos, dizer que existe a igreja é dizer que no Pentecostes Deus convocou para si um povo. Creio que exista, quer dizer, eu creio que quem nos chamou para estar aqui foi Ele. Existe um povo que foi chamado por Deus e não porque reuniu porque quis. E por isso ninguém tem autoridade para ficar criando novo povo nem nada não. Só quem teve autoridade para chamar foi aquele que chamou, o Cristo. E se é para ir para a igreja, é aquela que o Cristo chamou e ponto. Não tem outra. Quem chamou foi Ele e ponto. Só Ele que chama. Igreja é uma assembleia de chamados. Fundado na nova aliança. A nova aliança, e aqui, gente, prestem atenção, porque isso aqui é uma grande heresia dos nossos tempos. A grande heresia, Pedro, eu vou falar, não é que vou usar o seu só como exemplo, tá? Essa aqui é a grande heresia dos nossos tempos. Ah, fica pendurado no celular. Não, não é a conversa de um padre velho que vai reclamar do celular, não. Inclusive porque estamos usando. Mas vocês já repararam que hoje tudo tem que ser personalizado? Hã? Como assim? Antes, pelo menos, a gente brigava pelo controle da TV, mas assistia uma coisa só. Agora cada um tem o seu. Tudo é personalizado. Agora a fé é personalizada. Eu tenho a minha fé. Eu não concordo com tudo o que a Igreja Católica diz. A questão não é se concorda com o que a Igreja Católica diz. A questão é se vai atrás ou não daquele que chamou a igreja. É isso. A personalização lembra sim de coisas boas. Não estou jogando fora, não. Mas querer fazer tudo personalizado não é adorar o Deus que nos fez, mas criar um Deus para adorar. Não é ser imagem e semelhança de Deus, mas fazer um Deus à sua imagem e semelhança. E é o risco do século XXI, porque tudo é personalizado. Fundado na nova aliança. Feito, pessoal, feito presença de Cristo, porque afinal de contas, quem falou ali foi Pedro. E Pedro foi colocado ali como símbolo do povo profético de Deus, que falando as palavras de Cristo, continua viva. E aqui o Pedro explicou muito bem isso nos primeiros encontros. Quando a igreja fala, ela não fala de uma teoria. A igreja é a voz viva de Cristo que continua falando. Eu não sigo a igreja porque eu acho que é bom ter ordem e hierarquia. Seguir a igreja não é achar que qualquer texto de qualquer cardeal é isso. Não. Seguir a igreja é saber que o povo de Deus, que somos nós,
não por democracia, porque não fomos nós que nos chamamos, mas que o Espírito Santo permanece com a gente, permanece com a igreja. Permanece com a gente, não é permanece com o nosso grupinho de 20 e poucas pessoas, mas permanece com a igreja do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Não com a gente porque nós somos os melhores, mas porque permanece com a igreja do mundo inteiro. E não permite que ela erre, porque a igreja é a voz de Cristo, porque afinal de contas, agora não foi Moisés que falou, agora quem falou foi Pedro. Cristo é o único mediador, mas ele colocou o seu Espírito sobre os homens, para que nós saibamos que Cristo é o único mediador, mas ele se faz presente no mundo pela igreja. Se alguém quer a salvação de Cristo, buscava encostar até na sombra de São Pedro. Quem fazia o milagre era Cristo. Mas ele quis permanecer no mundo por meio daqueles que nele creem. É um povo de sacerdotes, porque Cristo é sacerdote. Ele é o único sacerdote, único. Mas nós somos membros de Cristo, e assim como Cristo se ofereceu ao Pai, eu e você também colocamos a nossa vida junto na cruz e oferecemos a nossa vida ao Pai, não cada um por si, mas todos juntos em igreja, e é por isso que a missa é uma só. Eu sou o padre. Não porque eu sou um mago ou alguém especial ou nada dessas coisas. Não. Eu sou o padre porque não é porque eu sou melhor, mas porque na missa não é cada um por si. Na missa todos estamos juntos. Eu sou aquele que vai usar a voz para colocar a voz de você. Eu não sou o mediador. O mediador é Cristo, mas Cristo é um. Por isso, quando a gente reza, quem fala é só um. Um por vez. E um é escolhido. Eu não me escolhi para ser padre. Não me escolhi. Antes de eu ficar padre, antes do bispo colocar a mão na minha cabeça, foi consultado o povo de Deus que me escolheu. Não porque sou melhor, não é isso. Mas é porque quem oferece o sacrifício é Cristo, que continua presente na igreja. Mas se Jesus é um, então quem fala é um por vez. E um é escolhido por vocês e consagrado depois por Deus, para que seja aquele que vai falar em nome de vocês para Deus. E ponto. Queridos, e por isso que eu sou sacerdote, que aliás ainda é estranho de pensar, ainda não me acostumei com essa ideia. Fecha parênteses, ponto. Profetas. Tem tanta gente por aí que não sabe o que fazer com a própria raiva e que não é profeta, é orgulhoso, porque acha que sozinho, lendo a Bíblia pela primeira vez, entendeu melhor do que a igreja que já leu milhões de vezes por 2000 anos. Isso não é profecia. Chegar e falar que em nome de Jesus, isso você vai ficar curado. E daí a pessoa não cura e você é o quê? Um falso profeta. Isso não é profecia. Se no Antigo Testamento os profetas eram aqueles que falavam pelo Espírito Santo, o Espírito Santo fala no Novo Testamento por onde? Hebreus capítulo 1, versículo 1 e seguintes. Outrora falou Deus aos nossos pais pelos profetas, agora falou em Jesus Cristo. Por isso, a profecia no Novo Testamento é anunciar a fé de todos. E é por isso que chama fé católica. Porque católico quer dizer segundo o todo, a universalidade, a fé de todo mundo, não a minha. Ficar falando aquilo que eu acho que vai acontecer é falsa profecia. E tem um monte hoje. Povo de reis.
Deus os fez à sua imagem e semelhança e dizem: dominem sobre todos os peixes do mar, as aves do céu e aqueles animais da terra. Ah, quer dizer que a gente pode fazer o que quer? Não. Quer dizer que as coisas não podem mandar no coração humano. E se nós fomos chamados por Deus para seguir o crucificado, porque o Monte Sião hoje é o Monte da Cruz. E se nós fomos chamados por aquele que chamou do alto de uma cruz, então sim, aí as coisas do mundo não têm mais poder sobre nós. Porque somos o povo que segue o Cordeiro aonde quer que ele vá. O final do livro do Apocalipse. E o Cordeiro subiu na cruz. Já estamos chegando no final. Eu me preocupo um pouquinho com o tempo, mas acho que vai dar. Isso na Bíblia, ficou bem bíblico hoje. O que é bom também que seja. Na história da salvação, novamente a Bíblia. No Antigo Testamento, Adão e do seu lado aberto Eva. No Antigo Testamento, Cristo, e do seu lado aberto é tirada a igreja. No Antigo Testamento, o paraíso terrestre, o lugar onde mora Deus. No Novo Testamento, a Jerusalém celeste, que é a igreja. No Antigo Testamento, a Arca de Noé. No Novo Testamento, a igreja, que é a tábua de salvação. No Antigo Testamento, a sarça ardente. No Novo Testamento, o Espírito Santo veio em Pentecostes, não em cima de uma árvore, mas em cima de pessoas que carregam a sua cruz. Antes o povo de Israel, e aqui abre parênteses, que bobeira botar a bandeira do Estado de Israel dentro da igreja. Nada contra o Estado de Israel, não estou falando isso. Mas é que nós somos o novo Israel, a igreja. É gente que eu não sei de que jeito que leu a Bíblia. Mas enfim, o novo Israel é a igreja. Moisés e o povo no Antigo Testamento. Os cristãos como presença de Deus no mundo, que falam não a sua palavra, mas a palavra de Deus, no Novo Testamento. No Antigo Testamento havia o antigo santuário. Hoje, o novo santuário somos nós. Vós fostes integrados ao edifício que tem como fundamento os apóstolos. Vós sois pedras vivas para o edifício que é a morada de Deus. No Antigo Testamento, Moisés pede e 72 anciãos recebem um pedacinho do Espírito de Moisés. E ele fala a Josué: oxalá todo o povo recebesse esse Espírito. E no Novo Testamento recebe, não um pedacinho, mas a plenitude. No Antigo Testamento, Deus falava pelos profetas. No Novo Testamento, a igreja é mestra da fé cristã. No Antigo Testamento, Deus agia por meio dos sacerdotes. No Novo Testamento, Deus age por meio da igreja, que é o seu corpo. Corpo de Cristo, que é o único sacerdote da nova aliança. No Antigo Testamento, Deus agia por meio dos reis. No Novo Testamento, ele age por meio do seu povo, que vencendo o domínio do mundo é verdadeiro rei como Cristo, que venceu o domínio do mundo na cruz. E aqui vem uma questão que também parece tão inocente, não é não. A igreja é uma realidade celeste ou terrestre? Parece que é do céu, né? Os dois. E se alguém perguntar, qual que é a diferença entre o católico e o protestante? É que o católico reza e o protestante ora. Bobeira, não é isso não. É a mesma coisa. Nós usamos na Igreja Católica as duas palavras como sinônimos e ponto. Vamos rezar a oração do Senhor. Então, quem fala isso não sabe o que diz. É que católico adora a imagem e evangélico não. Bobeira, católico não adora a imagem e o protestantismo tradicional, embora tenha assim menos imagens do que na Igreja Católica, também as tem. Então isso é bobeira. Católico não adora a imagem.
Ah, é que católico acredita em santo e evangélico não. A teologia luterana não teve o problema nenhum em dizer, em chamar de santo. Não teve nada disso. Ah, é que a Igreja Católica fala de Maria muitas coisas, a evangélica não. Bobeira. Martinho Lutero não negou nenhum dos dogmas marianos. Então isso é coisa de gente que não sabe. Ah, é que os evangélicos leem a Bíblia e os católicos não. Então eu faço o quê? Bobeira, isso não. E aqui eu não estou falando da minha cabeça, aqui quando começou Martinho Lutero. Lutero diz, essa igreja da Bíblia só existe no céu. E a Igreja Católica diz, sim, é verdade, essa igreja da Bíblia existe no céu. Mas ela também está presente na terra, sim. E somos nós. Ah, mas nós somos pecadores. Sim, mas Cristo já morreu pelos pecados. Ah, mas a gente ainda está no caminho. Sim, mas Cristo já chegou lá. Ah, mas a gente ainda não. Sim, mas Ele é a cabeça do corpo que somos nós, os seus membros. A diferença, a grande diferença entre o catolicismo e o protestantismo, o que, aliás, eu apresento aqui, eu apresento a fé católica, creio, professo e tenho razões para crer nessa. Sou padre, mas também não estou tratando sem respeito aqueles que vão pensar diferente. Aliás, estou tratando com tanto respeito que estou dizendo no que acredito. E eu coloquei os argumentos e eu professo a fé católica. Mas não porque nasci católico. E fui atrás. A igreja é uma realidade celeste. Sim, nisso Lutero também tinha razão e nós também, porque nunca negamos isso. Aliás, pelo contrário, quando pedimos que aqueles que estão no céu peçam por nós, é porque sabemos que a igreja é uma realidade celeste do céu, mas ela também é uma realidade terrestre. E eu coloquei aqui duas imagens para lembrar a gente do porquê. Porque Cristo se fez carne no presépio e na cruz. E nós somos os membros do corpo de Cristo. E enquanto não chegarmos todos lá, o Cristo total, isso também é bíblico, gente. As cartas que São Paulo escreveu, ele chama a igreja de plenitude daquele que possui a plenitude universal. A igreja é a plenitude de Cristo. E quem disse isso não foi o Padre Marcos, foi Paulo apóstolo. Aquele que falou tantas coisas boas que Deus quis que ele escrevesse 14 livros da Bíblia. Então acho que ele merece algum crédito. A igreja é a plenitude daquele que tem a plenitude universal. Então a igreja é sim uma realidade celeste e terrestre, porque Cristo é Deus e homem. E enquanto nós caminhamos nesse mundo, Ele caminha conosco. Afinal de contas, não foi também para Paulo que Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E Paulo estava perseguindo quem? Os cristãos. Então, desde o primeiro instante do cristianismo de Paulo, ele sabia que a igreja é o corpo de Cristo, num sentido muito forte. Aliás, a igreja é o corpo de Cristo, e é por isso que Cristo diz no meio da igreja: isto é o meu corpo. Tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Então, queridos irmãos, a plenitude da fé é que nós somos a igreja. Passando bem rapidinho, começamos 10 minutos mais tarde, então eu vou falar só mais 5 minutos, tá? Isso eu falei que ia ser mais comprida a primeira parte, né? Creio que exista a igreja. E agora, creio que ela seja
Una, santa, católica e apostólica. Una. Ao mesmo tempo, isso quer dizer que ela é uma só, mas também quer dizer que ela está unida no mundo inteiro. Não somos separados. Aquilo que atinge a um, atinge a todos. Como Paulo também disse, se um membro sofre, os outros sofrem com ele. Se um membro se alegra, os outros se alegram com ele. Se um membro cresce em santidade, a igreja fica mais santa. Se um membro peca, a igreja fica menos presente nesse mundo. Mas não deixa de estar presente, porque a nova aliança não é só nova, ela é eterna. E não existe pecado, mesmo que seja o pior dos pecados, e mesmo que seja feito por um papa, e mesmo que seja feito por nós todos, não existe um pecado capaz de anular a aliança que é nova e é eterna. E é por isso que a Igreja Católica permanece para sempre. Porque a Igreja é o povo da nova e eterna aliança. Queridos irmãos, isso é forte. Povo da nova e eterna aliança. Ah, mas o não sei quem, pecador, e o padre Marcos também, um miserável comedor de feijão, que podia muito bem estar fazendo outra coisa da sua vida. Bem, podia, Deus não quis. E que eu sou pecador, eu sou. E um dia eu vou chegar diante de Deus e responder no mesmo tribunal que vocês. Mas de contar mentira nesse sentido, eu não vou responder não, se Deus quiser. Nós não seguimos a igreja una porque ela é uma igreja de boas pessoas, mas porque é um só Deus, um só Cristo, um só mediador entre Deus e os homens, uma só fé, uma só palavra, um só batismo, um só povo, uma só nação santa reunida dos quatro cantos da terra para o louvor e para a glória do único Deus. Por isso que a igreja é una. Ela é santa. Santa porque quem a santifica é o Cristo por meio do seu Espírito. Então, mesmo que nós sejamos pecadores, a igreja continua santa. Mas segundo, santo não é o contrário de pecador a princípio. Santo quer dizer sagrado. E por isso exige que a gente não seja pecador. Só que o contrário de santo é profano. Então, quando eu peco, Cristo não abandona a igreja, porque a aliança é eterna. Se eu pequei, eu profanei o nome de Cristo. Isso sim, o que é muito pior. Mas se no novo santuário da nova aliança Cristo não abandona, como de fato é a promessa feita ao rei Davi pelo profeta Natã, nos Salmos, se teus filhos abandonarem a aliança, eu os castigarei com a vara, não haverei, porém, de renegar o juramento que lhes fiz. Então Jesus não nega o juramento que ele mesmo fez com o preço do seu sangue. A igreja é santa porque nela mora Deus e porque a nova aliança é eterna. E o meu pecado não diminui Deus. O meu pecado, sim, profana Deus, atirando a lama do pecado na face de Cristo que quis ter a minha face. E aí sim, os padres precisam muito mais tomar cuidado. Mas os casais também, porque se eu tenho o sacramento da ordem, os casais têm o quê? O sacramento do matrimônio. E os batizados também, porque nós todos temos o sacramento do batismo, que é o mais importante de todos. Isso. A igreja é santa porque a aliança é eterna. A igreja é apostólica. Aqui vocês viram, ficou naquele videozinho que a gente coloca a cada 2 semanas no Instagram, no YouTube. A gente podia botar no Instagram também, né? Me ocorreu agora, mas enfim. Una está construindo o desenho, né? Santa. Vixe, nós. Isso. Apostólica.
porque é edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Ah, padre, mas o fundamento é Cristo. Sim, com certeza. Mas São Paulo mesmo disse. Agora vocês vão desculpar um pobre padre que esqueceu se é uma carta de Paulo ou é uma carta de Pedro, mas enfim. Posso colocar nos comentários do vídeo do YouTube sem problema. Vocês foram edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Isso é bíblico. É bíblico. Vocês foram edificados sobre o fundamento dos apóstolos. É apostólica porque Cristo entregou a fé, a igreja aos apóstolos. E aqui, gente, não é puxando o saco de bispo nenhum. Mas ninguém tente construir igreja sem a obediência ao bispo. Porque o bispo é o sucessor dos apóstolos. Alguém, quem quer que seja, desde o Padre Marcos, aos leitores, aos cantores, aos ministros, aos catequistas, qualquer uma das coisas que se faça na igreja. Ir contra, agir sem a unidade que foi colocada no bispo, não quer dizer que o bispo diz e a gente obedece cegamente, não é isso. Mas quer dizer que ele foi colocado aqui como sucessor dos apóstolos e é ele que cuida dos ministérios. Então a igreja é apostólica. Primeiro, porque Cristo entregou a fé aos apóstolos que as anunciaram. Mas também porque Cristo entregou as igrejas, a Igreja Católica Universal, as igrejas nos lugares específicos, aos bispos. Aos bispos. Por isso a nossa igreja é apostólica. E ela é católica. Por isso que eu coloquei uma porta só. Em toda a igreja, mesmo que tenha várias portas para ajudar, nós sempre temos uma porta principal. Não porque fica bonito na fachada, mas porque Cristo é a porta das ovelhas. E só tem uma. Ela é católica. Católico, daí para terminar. Katá, no grego, segundo. Holos, o todo. Katá mais holos, católicos, no grego. A gente só botou no português do jeito que fala no grego. Católico quer dizer segundo o todo. O que quer dizer isso? Primeiro, quer dizer que é para todos. É para todos. Inclusive para aqueles de quem eu não gosto. Mas segundo, porque na Igreja Católica há toda a fé e todos os instrumentos da salvação. Afinal de contas, hoje no Evangelho nós lemos: o povo ficou com medo e louvou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Que poder? De perdoar pecados. Só Deus perdoa pecados. Mas na Igreja Católica permanece o batismo e a reconciliação, que perdoam pecados. E a unção dos enfermos, que também perdoa pecados. E a Eucaristia, que também perdoa pecados que não sejam de gravidade, né? Queridos irmãos, é bonito isso. E, aliás, o Espírito Santo, ele é fantástico. Ele deve ter querido, pois afinal de contas aconteceu, que o tema da igreja fosse logo na semana seguinte ao domingo que a gente festejou São Pedro e São Paulo. E o tema foi esse, né? E não foi o Pedro que escolheu isso, embora você não pensou nisso, né? Mas Deus pensou, que bom, né? Vamos ficar em pé então e agradecer a Deus. Agradecer a Deus, porque membros uns dos outros e membros de Cristo, nós somos integrados no edifício espiritual no qual mora Deus. Essa é a beleza do que professamos hoje. Nós somos edificados, pedras vivas, edificadas sobre o fundamento dos apóstolos,
unidas em um único edifício espiritual no qual mora Deus. Isso é bonito. O universo inteiro não foi capaz de conter Deus, mas Ele quer morar na igreja. E porque mora na igreja, mora em cada pedra viva que somos nós. Então, por isso que Deus fez em nosso favor, digamos juntos: glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós ficamos por aqui, agora a reunião. Quem está em casa assistindo, não vai participar da reunião aqui, mas vai ficar sabendo do festejo. Todos vamos participar. Festejo paroquial também é um modo de vivermos na prática o que professamos na fé. A igreja que é católica. Amém?